Hello, everybody. Welcome to panel 4, entitled Societies, Technologies, and Artificial Intelligence. This panel is going to be bilingual. We have two speakers, Daniel Catalão, who is a Portuguese journalist and a scholar specialized in new media, new technologies in information, is going to speak in Portuguese. And then Miriam Moron, who is a Colombian writer and a pedagogue. She's going to speak in English. And they both are going to address the same topic, which is the impact of artificial intelligence in nowadays society. We know that information is not the same as knowledge. Information is, a friend of mine says that information is knowing that a tomato is a fruit, and knowledge is understanding that you should not put a tomato into a fruit salad. And I think it's a good comparison. And we are going to talk about the impact of artificial intelligence in both information and in knowledge. We are going to see how it affects the dissemination of information in the media system and how it affects the dissemination of knowledge in the classroom. In order to understand the impact of artificial intelligence in the media system, Daniel Catalão, who is a PhD in digital media and is a professor at the University of Maya, where he teaches television journalism and cyber journalism, is going to talk about how artificial intelligence is impacting the way we perceive the world and also the way it's going to change our interaction with the reality around us. Then we'll have Miriam Moron, who is a Colombian writer. She has been exploring and investigating educational systems and educational methodologies. She has a bachelor degree in modern languages, and she is a linguistics specialist. She also has a master's degree in neuropsychology and education, and she's applying for a doctorate in education, and she's very knowledgeable about the new methodologies in education regarding the use of artificial intelligence, and also the personalization that it may insert in the classroom. And so I'm quite sure that we are going to have a very interesting panel here. Without further ado, I will let Daniel Catalão start with his presentation. Then we'll have Miriam, and afterwards we'll have a few minutes to discuss any questions that you want to pose. So, Daniel, when you're ready, please. Muito boa tarde. Vou tentar partilhar aqui. Penso que estará visível o slide, certo? Sim. O Composing Worlds 2024, é isso que estamos a ver. Muito boa tarde a todos. Vou tentar aqui extravasar um pouco por a ideia da comunicação em si, ela está cá também incorporada, mas como compor mundos, novos mundos, como sugere o título deste simpósio, é indissociável da incorporação da máquina física e dos seus sistemas digitais no ser humano, não mais como externalidades, mas sim como elemento corpóreo. Então, o debate, vou começar por aí, o debate entre bioconservadores, para já, e transhumanistas, vai ganhar naturalmente cada vez mais força nos próximos anos, até se tornar central numa cada vez mais estruturada ou desestruturada tecnosociedade. O desenvolvimento da biotecnologia e dos implantes é, de facto, o catalisador para o confronto entre o bioconservadorismo e o transhumanismo. Os bioconservadores não se afastam da prevalência da natureza humana, pelo que sustentam uma visão
que aceita somente o prolongar da vida dentro dos limites naturais, aceitando os desenvolvimentos tecnológicos como recursos para tratamento ao serviço da medicina. Porém, os transhumanistas concebem a ideia de um super-homem, um homem 2.0, ideias pós-humanas, a liberdade morfológica, direito a modificar o próprio corpo, a prolongar a vida, em suma, eliminar o conceito da morte. Na realidade, o que é a morte? É uma boa pergunta para esta hora da tarde. Não é seguramente o que se pensava há menos de 100 anos. Uma paragem cardíaca, por exemplo, equivalia ao fim da vida. Atualmente, tal já não é a verdade, e a ressuscitação com recurso a um desfibrilhador permite concretizar uma reanimação cardiorrespiratória que seria vista outrora, de facto, como um verdadeiro milagre. Conseguir prolongar, de resto, a vida é uma das maiores revoluções humanas, quer por via de fármacos, quer por via dos pacemakers, que são hoje muito banais, e que asseguram artificialmente o funcionamento do coração, ou até mesmo de um coração artificial, como vemos aqui, made in Portugal. O fim da surdez, por exemplo, já é banal para muita gente, ou para milhares de pessoas, graças aos implantes cocleares. Mas ainda falamos de aparelhos estranhos ao corpo, apesar de implantados. O caminho faz-se naturalmente para o inexorável desenvolvimento da tecnologia que seja incorporada pelo corpo humano e simbioticamente aceite por ele como parte integrante. Os seres cibernéticos deixaram de ser apenas do universo da ficção científica e passarão a fazer parte da sociedade. Neil Arbisson, que aqui vemos, é desde 2004 o primeiro ciborgue legalmente reconhecido por um país, quando o Reino Unido aceitou que a fotografia do passaporte incluísse a antena que tem implantada na cabeça. Esse dispositivo ajuda a ultrapassar a cromatopsia, uma doença que só lhe permite ver o mundo a preto e branco. O olho artificial que criou capta então as cores e transforma-a em sons que ele consegue interpretar para distinguir as diversas tonalidades dos objetos. Em 2010, ele fundou a Cyborg Foundation, uma instituição que procura ajudar quem quiser tornar-se ciborgue e defender os seus direitos. E em 2016, esta organização elaborou uma lei fundamental dos direitos dos ciborgues que proclama como princípios a liberdade de desmontagem, o direito, por exemplo, a não ser coagido a desligar ou a retirar dispositivos que estão instalados no corpo, a liberdade da morfologia, portanto, poder fazer alterações ao corpo, a igualdade para mutantes, o direito à soberania corporal e o direito à naturalização biológica, portanto, o direito de propriedade sobre aquilo que está no nosso corpo e que seja injetado, infundido, fixado, anexado, o que quer que seja. Segundo esta fundação, a geração atual é a primeira a poder decidir que órgãos e sentidos pretende ter. Defende-se assim uma clarificação na relação entre os dispositivos e os organismos, já que há uma diferença entre a tecnologia que permite saber coisas e a tecnologia que permite sentir coisas. Estamos para lá do tomate, portanto, e da salada. Remete-se aqui para um conceito do sentido artificial, sendo que o estímulo é obtido pela tecnologia, mas a inteligência, essa é humana, é um ser biónico, é o oposto da inteligência artificial, que é criada pela própria máquina. O biohacking é já uma realidade, e tal como o PC, enfim, provocou uma revolução digital e uma explosão de criatividade, também agora há inovação fora dos ambientes normais, dos laboratórios, que liberta a criatividade humana na exploração dos limites, da incorporação da tecnologia no corpo humano como sensores para os mais diversos fins. A bailarina precursora de cyberart, a Moon Ribas, por exemplo, possui 2 implantes nos pés, sincronizados com sismógrafos online, que lhe permitem sentir os sismos e dessa forma criar coreografias literalmente telúricas. Não estranha que estas intervenções suscitem questões éticas, legislativas e de regulamentação, porque o status quo é desafiado por biohackers que odeiam a autoridade e a imposição de limites. Nick Bostrom, em 2005, fez a diferença, ou a defesa, aliás, da dignidade pós-humana, rejeitando em 3 argumentos a ideia de que a dignidade depende da natureza humana.
Segundo ele, a natureza humana é mutável e já mudou ao longo da história. Não há nada intrinsecamente valioso na natureza humana que justifique a atribuição de dignidade apenas a humanos. A dignidade humana já foi violada em várias ocasiões, como na escravidão e no genocídio. Este autor realça que se a dignidade é um status moral, em particular o direito inalienável de ser tratado com um nível básico de respeito, e é a qualidade de ser honrado, ter valor, nobreza e excelência, então, em ambas as definições, a dignidade é algo que um pós-humano também poderia possuir. E se o que somos não é uma função somente do nosso ADN, mas também do nosso contexto social e tecnológico, ao defender-se a dignidade pós-humana, está a promover-se uma ética mais inclusiva e humana, que irá aceitar as pessoas tecnologicamente modificadas do futuro, tal como os humanos do tipo contemporâneo. Todavia, esta evolução biónica não se faz apenas na penumbra, quer tenha ela subjacente intenções curativas ou de melhoramento humano. A Neuralink, por exemplo, de Elon Musk, implantou em janeiro deste ano um chip no cérebro de um tetraplégico que lhe permite movimentar o cursor do rato ou peças de xadrez num videojogo, como vemos aqui, só com o pensamento. Em 2022, o cientista Tom Oxley criou o Stentrode. É um pequeno implante cerebral que transforma o pensamento em ações e, portanto, em texto. No primeiro teste, foi usado por pessoas incapazes de se moverem ou falarem para escrever e enviar mensagens via WhatsApp. O futurólogo Ray Kurzweil prevê que na década de 2030 já o cérebro humano se possa expandir tecnologicamente e ligar-se diretamente à nuvem, portanto aos data centers que alimentam a internet por via de nanobots implantados no neocórtex. Será uma extensão não biológica a estimular uma nova ordem de existência. Haverá comunicação instantânea, expandem-se as capacidades de pesquisa, a inteligência torna-se escalável e até poderemos ter comunicação cérebro a cérebro. Portanto, pergunto eu, ou pergunta, obviamente, um comunicador, que formatos de mensagens e interfaces haverá no futuro? Qual o papel dos média? Que conteúdos teremos? Que tipo de transmissões? Vamos ver, ler ou sentir as notícias? O streaming será direto para o cérebro, sem outra interface? Viver em mundos virtuais tornar-se-á banal? A multiplicidade do ser atingirá um patamar que torna indistinguível o sentir do ser físico dos demais avatares que podem ser criados? E a morte, voltamos a ela, a morte que hoje conhecemos deixará de ser o fim da vida? De facto, como já foi dito, o conceito atual de morte não é o que era há 100 anos. E como será daqui a 50? Não é estranho, por isso não é estranha a tentativa de desenvolver tecnologia que permita colocar os pacientes com doenças ainda sem cura num estado de letargia até que um tratamento seja encontrado e a pessoa possa recuperar a consciência, as suas capacidades físicas normais e prosseguir a vida. É o caso de projetos de criogenia, como os estimulados por Max More, como este, mas as alterações impostas por um novo mundo já fazem caminho nos cérebros humanos. Nos nossos já, em virtude de toda a pressão tecnológica que está a impregnar o ser humano no cotidiano, de forma a que algumas externalidades deixam de sentir-se como exógenas, mesmo quando se tenta contrariar e negar a realidade. A transformação dá-se pela simples razão de usar essa tecnologia. O maior exemplo, como se percebe pela imagem, é obviamente o smartphone. Ele é hoje tão nosso como as mãos e os braços. E ainda que seja uma externalidade, ele não é sentido como tal e obriga-nos, na realidade, a ser ciborgues, sem que tal nos apercebamos. Na nossa cabeça, já somos todos ciborgues. E se nunca pensaram nisso? Estou sem bateria ou estou a ficar sem bateria. É isto que se ouve permanentemente, em detrimento da formulação do género: o meu telemóvel está a ficar sem energia, ou a bateria do meu telemóvel está quase descarregada. Ninguém diz isto. Há aqui um assumir mais do que semântico de que aquele pedaço de tecnologia faz parte do ser. E quando está prestes a apagar-se, causa uma angústia de perda, um desespero e uma desorientação. Quem nunca sentiu o desejo, portanto, de possuir um smartphone incorporado? Sendo ele constantemente manipulado em ações que se tornaram rotineiras, é natural um desejo de o tornar biónico, corpóreo. Será então o sucedâneo do atual telemóvel
um dos tais novos dispositivos que criará o humano 2.0, a incorporação da tecnologia no corpo humano com fins de melhoramento poderá soar extravagante e ignóbil para uns, mas é excitante e uma aspiração para outros. Mas todos deverão refletir sobre a ética e a responsabilidade. Em 1998, Andy Clark e David Chalmers, no artigo The Extended Mind, a mente prolongada, já sugeriam que a tecnologia poderia vir a tornar-se parte de nós e descreviam um cenário do futuro, um futuro cyberpunk, onde alguém teria um chip implantado no cérebro que lhe permitia mover os objetos no ecrã do computador. Ora, isso hoje já é verdade, como vimos. Assim, a tecnologia suscita uma velha reflexão em torno de se saber onde termina a nossa mente e começa o mundo externo. O que nos remete para como o pensamento se pode tornar em ação. Se a minha mão pega numa maçã ou num tomate, porque assim o pensei e desejei, é legítimo admitir que a ação foi minha. Porém, se a ação se desenvolveu via implante, de quem é a responsabilidade pela ação? Do humano que pensa ou do dispositivo que cria a externalidade? Será que o livre-arbítrio do indivíduo funcionou ou poderá ser colocado em causa pela existência de um tecno-intermediário? É o indivíduo responsável por seus atos? Contudo, a atualidade mostra-nos que está em acelerado desenvolvimento um outro influenciador maior da atividade humana, que apesar de exógeno se poderá apoderar então rapidamente da cognição sem a necessidade de invadir fisicamente o cérebro. Falo naturalmente da produção resultante da inteligência artificial e do caminho incessante para a inteligência artificial geral. Pela primeira vez, a humanidade possui um sistema artificial capaz de produzir e não apenas de reproduzir. E com isso, as externalidades de IA podem influenciar a cognição, impor narrativas que se sobreponham às atuais lendas e histórias que estruturam a sociedade. E quando alcançada, a inteligência artificial geral poderá criar novos mundos, realidades alternativas e, em pouco tempo, produzir e disseminar novas verdades sucedâneas às que persistem nos tomos de história, por exemplo. Sendo insaciável, incansável, persistente, a IA poderá conversar e disseminar ideias que, como sementes, se instalam na mente humana. Se consideram esta ideia excêntrica, atente-se ao que as redes sociais estão a provocar nas sociedades. Criadas para a aproximação de amigos, grupos e povos, também estimularam a desavença, a mentira e o ódio, em doses descomunais, sendo vistas até como ameaça à democracia. Sky Marson avisa para o facto dos espaços não físicos encorajarem o escapismo, o comportamento viciante e o isolamento emocional. E Sherry Turkle realça que para aqueles que estão solitários, mas com medo da intimidade, a tecnologia da informação tornou possível ter a ilusão do companheirismo sem as exigências da amizade. Pensar nisto no século XXI seria perto de ridículo, pelo que não se deve descurar por exuberante a capacidade, o poder de manipulação da inteligência artificial geral. E há um consenso generalizado de que a internet produziu novos ambientes sociais e reestruturou padrões de comunicação e percepções do espaço. Este vídeo anda. Está a correr? Está. Os avanços em termos de imagens estáticas e de vídeo permitem já criações tão realistas que locais e pessoas produzidas artificialmente se confundem com a realidade. O que aqui estamos a ver é produzido por computador, nada disto nunca existiu e a pessoa, por mais real que pareça, nunca existiu. A síntese do som, a partir de gravações de segundos, assegura que se pode emular a voz de alguém para dizer o que ela nunca disse. Juntemos então agora o vídeo sintético. Vamos estar aqui. A imagem desta política norte-americana é verdadeira, está manipulada e a voz não é dela e o texto é outro. É apenas um teste, mas levanta aqui um sério problema. Portanto, se juntamos o vídeo sintético à síntese de áudio e à capacidade de produção de textos, temos um professor multilíngue espetacular ou a maior fábrica tóxica de fake news e deepfakes jamais imaginada. E se a este caldo ainda juntarmos agora a tal pitada de organismos cibernéticos e dentro de anos robôs
com motricidade próxima da humana, estabelecemos as bases de um novo mundo que já foi mais do domínio cinematográfico. Porém, como referido, a inteligência artificial não carece de estrutura física para poder manipular o mundo. Basta-lhe manter a conversação com os humanos. Não necessita de um dedo para carregar no botão de lançamento de um míssil. Basta-lhe plantar essa ideia numa mente com acesso a tal poder. Como escrevi numa reflexão em dezembro de 2023, eu vou só parar aqui a partilha para ficar agora a ver-vos. Logo, enfim, para terminar, depois de descobrirmos como é que o ChatGPT acabou por criar uma pressão tão grande, veio-me logo à cabeça esta ideia de que o agnosticismo da tecnologia é sempre quebrado pela ação do homem. Se a inteligência artificial aprende, o que ela aprende tem por base o que a humanidade produz, então a capacidade de manipulação é apenas uma das habilidades que as máquinas conseguirão desenvolver, mas com uma potencialidade tão refinada e perfeita que percepcioná-la será apenas uma quimera. Assim, o recurso ao simbólico para a intervenção no mundo real será uma ação sedutora para máquinas que, não tendo a consciência do que é manipular, serão capazes de o fazer de forma exímia, insuspeita e perfeita para concretizar as tarefas que lhe afetarmos e alcançar os objetivos que lhe traçarmos. Conseguir usar os humanos será uma atividade menor para a IA, considerando que são seres, os humanos, obviamente, facilmente sugestionáveis e suscetíveis à orientação inconsciente. Basta pensar no olá pai, olá mãe, através do WhatsApp. Portanto, o que vivemos agora é apenas uma etapa da nossa evolução genética e existencial. A civilização sofrerá mutações que ainda não imaginamos. Sou um otimista, mas os seres biológicos designados como humanos serão algures no tempo, apenas ferramentas para alimentar e ajudar as máquinas a alcançar desidratos por ela delineados. Portanto, como libertar-se e talvez evitar este futuro distópico? Não desvalorizar, não subvalorizar o que está a dar mostras de ser insaciável e internalizar a noção de que não estamos apenas perante mais uma ferramenta. Ao contrário de tudo o que foi criado pelo homem, a inteligência artificial toma decisões, aconselha e faz. Obrigado pela vossa atenção. Muito bem, muito obrigado, Daniel. Interessante, muito interessante e com muitos temas para discutirmos no final, certamente. Estas questões não são exatamente novas, mas começam a ganhar agora contornos muito mais relevantes e desse ponto de vista merecem ser discutidos. Estava a ouvir-te e a pensar que essa questão da falsificação da informação acelera-se sobretudo quando os zeros e uns do código binário se introduzem no sistema comunicacional. Eu nunca me esqueço que em 1995, quando Nicolas Negroponte lançou o livro chamado Ser Digital, e eu o dava aos meus alunos em sala de aula, um aluno que pretendeu fazer um trabalho sobre o e-mail, que era uma tecnologia emergente nessa altura, propôs-se fazer um pequeno inquérito a especialistas na matéria e um deles foi exatamente o Nicolas Negroponte. Mandou-lhe um mail, a tal tecnologia nova, e 3 dias depois tinha a resposta e veio ter comigo muito entusiasmado a dizer que tinha a resposta do Nicolas Negroponte. A pergunta era quais são as principais vantagens e desvantagens do e-mail, e o Nicolas Negroponte respondeu-lhe: olha, a principal vantagem é que 3 dias depois de me ter enviado essa pergunta tem aí a resposta. Se não fosse o e-mail, provavelmente teria muita dificuldade em me contactar. A grande desvantagem é que você não tem a mínima certeza de que eu seja o Nicolas Negroponte. E isto já em 1995 assinalava como, na verdade, estas tecnologias digitais
começam a abalar a confiança que nós temos na realidade e a confiança até na nossa própria personalidade, não é? E achei muito interessante aquilo do estou a ficar sem bateria, que é uma frase que eu digo muitas vezes como crítica até à marca de telemóvel que uso, e não vale a pena aqui repetir qual é que é, mas o Daniel já de certeza que sabe. Isso tem naturalmente repercussões em todos os níveis, e um deles é naturalmente a questão do conhecimento e as questões pedagógicas, que são agora o tema que a Miriam nos vai trazer. Não fiquem espantados por a Miriam ir agora falar em inglês e eu estar aqui a apresentá-la em português, porque ela domina perfeitamente o português, como eu já tive a oportunidade de testemunhar, e portanto ela compreendeu tudo do que o Daniel aqui nos trouxe, e certamente depois também terá a oportunidade de interagir com ele se achar pertinente. Mas então vamos deixar a palavra à Miriam para nos falar dessa outra componente mais associada à questão da educação e do conhecimento, mas sempre com este pano de fundo que é mote desta conferência, que é o compor mundos e esta questão do bem-estar que está associado ao tema que aqui nos une. Mais uma vez, muito obrigado, Daniel, muito obrigado, Miriam, por terem participado, e agora então deixo a palavra à Miriam, por favor. Pronto, obrigada, Ricardo. Obrigada, Daniel, também pela intervenção. Gostei muito, que já tenho notado muitas coisas que são muito interessantes para mim, para continuar a escrever, a pesquisar sobre o tópico. Pronto, vou compartilhar minha apresentação. Não tem som, mas pode compartilhar o som também. Já estão a ver? Sim, sim. Pronto. Ó, por aqui. E já está. Okay. So I was reflecting about what to talk in the intervention. I was also aware about time, because there's a lot of things that, well, we can discuss about society and the voyage, as I call it, of us as human beings with technology and artificial intelligence. So I'm gonna try to move here and to try to summarize, even though it's a little bit long, but I'm gonna try to short. So I was reflecting, the first thing was how to deal with this integrate relationship between the society and the transformative that we have day by day with the technologies. And first thing, as Daniel was saying, well, of course, technology has become an integral part of modern society, and it shapes the way that we live, the way that we have the perception of life, how we interact with others. For me, is quite interesting when I am in a meeting or in a reunion, even familiar reunion, and we have to face with this situation with everyone is chatting through the internet or only scrolling in the social media, but they are not talking each other's. And even though sometimes I can find message through WhatsApp, for example, from my children, tell me something that they need, but they are in the living room and I am in my room, and I don't understand why they have this need of tests, but not to come to the room and tell me what they need to say. So this is a quite example of how technology shapes our life, and it was really interesting to hear Daniel saying that even the devices are external, they are part of us like hands. So I was thinking of that and the rapid advancement of technology, particularly now that I want to talk the artificial intelligence in education and how did it spark and spread to transform education now. Why it matters, I think that is obviously, but I want to bring it here. I think that is crucial for us as human beings to start having these dialogues and conversation around policymakers about business and impact in political issues and financial issues, and to comprehend
for real the complexities of this kind of technology in our society and in the shape of the new generation that we are facing now. For instance, in education, we can find, for example, students with new interests and new ways of learning just because they are in so contact with the technology and with the artificial intelligence that they have another way, different way to process the thinking and process the way that they learn new things. So the first thing that I thought it was necessary was to kind of have this chronological historical context of technological development and how is our current landscape of AI applications. So we have to start, of course, with the Industrial Revolution. We know that it was the beginning of this significant technological advancement. And with the inventions like the steam engine, we start thinking about how to materialize processes in production that could revolutionize the way of doing things for the humans. Then in the 20th centuries, with the rise of computing, of course, and we will be talking about this later, the invasion of the computer, of course, in the mid-20s, paved the way for digital revolution. And in the start, giving us these breakthroughs like how was the future of life and the future of human being with these advancements. Then we have in the 1950s, 1950 between 1960s, the emergence of artificial intelligence. And then we start using that. That was the beginning of using this term of artificial intelligence, and leading with this the birth of AI research as a field in science fields. But in this beginning, it was focused in try to process faster tasks, having multitask and game playing and language translation, but also it helps a lot in the Second World War to help to decipher some encrypted message. Okay, then we have in the late of 80s and beginnings of 90s, the advancement in machine learning and neural networks. And with this, we saw this big progress for artificial intelligence, such as machine learning algorithms and neural networks enable us to have more sophisticated AI systems. And then we start thinking about how to emulate the way of thinking or the way of works of our brains and try to copy in or reproduce in the artificial intelligence for making decisions. Then we found in the 20s until 2010, the big data and cloud computing was the first time when we also could use something like the cloud to put all the vast information that we have from internet. For these days, I think that we use more the space in the cloud than the space in the computers. It's not so necessary now to have this computer with this big space to storage our information, but also we can, for example, buy a space in the web, in the cloud, to storage our information. And even sometimes it's more secure because even if we have lost or have a damage in our computer, we always can be sure that we will have our information storage in the cloud. Then in the current landscape of AI applications now in the 2020s, we have integrated the AIs in various aspects of our life as a society, from this virtual assistant like Siri or Alexa to this predictive analytics in healthcare and finance, for example, PayPal, that we use it a lot also, and give us not only the opportunity to worldwide use our money and try to do some exchanges, but also propose more security
for banking. So some milestones that we can find with technology are, for example, this, which I consider one of the most important, and that's why I brought it here, was Charles Babbage analytical engine. It was sadly not finished, but it was kind of the groundwork for the future computational machines. Then we have the invention of the Colossus, as I was saying. The Colossus, developed by British code breakers, was the world's first programmable digital computer, and it played a crucial role in decrypting German communication during World War II. Then we have in 1947 the invention of the transistor by John Bardeen, Walter Brattain, and William Shockley. And it was really the great milestone because it was a key component for the development of the modern computers that we use now. And then we have the microprocessor that help our personal computers to be faster and to have storage more information and to have the capability to do a lot of things in just even not seconds, really, really fast. And this guy, we have to thank to him, Tim Berners-Lee, because he invented the World Wide Web, and thanks to him, we can now access to information, to the vast information of the web, and we can use it as a public access because even though the artificial intelligence and the advancement in technology were there a lot of years ago, it was not for public access. And this was like the first step where we can begin feeling that this kind of information and power could be also by public use. In 2011, we have Siri, the first mainstream AI assistant. It was introduced by Apple. I suppose that you know it, probably some of you use it. And it was, I think that this first stone to beginning thinking about these technologies such as ChatGPT or Gemini, because it was the first assistant that support us. And I love to think that these new technology are also a support for us, but not to replace us. This is interesting because it was in 2012. AlexNet wins the ImageNet Challenge, large-scale visual recognition. And it was really significantly because it was the first step to think that a machine could win to a human being. And then we have AlphaGo, who defeats Lee Sedol, who was in that moment in 2016 the world champion in board game Go. And this really marked a milestone for AIs and the ability to defeat with intuitive and strategic thinking a human being. So finally, in the latest, we have the 2020s, the GPT-3 release, OpenAI, which I know for sure that all of you know it, release these these power machines in artificial intelligence, which is one of the most advanced language model to date. Now we have not only ChatGPT 3.5, now we have ChatGPT 4.0, and we have also Gemini by Google, and we have DALL-E, and we have a lot of artificial intelligence that help us today to the process of creation and production. And these then have these biggest concerns about how these kind of platforms are reshaping the way that our society is changing and thinking about future. So what kind of impacts we can find out? I think that positive impacts could be the efficiency and productivity, as I was saying. Of course, when we think about a tool like ChatGPT, I remember I love to write books. And I remember that I used to have this friend of mine that was always editing my books. Like if I wanted to change it of language or I want to change some things or review. And of course, this was a work that he'd take like 2 or 3 months to work with it.
just focusing in my book. And then with this revealing of ChatGPT, now he can do the work in 2 or 3 weeks, and it's really amazing. Sometimes it's kind of I don't know, like concerning about how much we gave to the artificial intelligence and how we take for us in the process of creativity. Just because when I saw to my students, I can find that lot of them use it not only as a support, but it's like the base for everything. They cannot think if they are not getting inside the Google search, or they are interacting with this ChatGPT or Gemini to find out if the information that they have is true or not, or how to create better the content of something that they are creating. So sometimes it's difficult to identify how much is their creation and how much is creation of the machine. But of course, it shows us efficiency and productivity, which is also so measurable in today's rush days. The convenience and personalization, of course, in the case of education, we have these virtual assistants that help us not only to as Siri to anticipate user needs, but also in education we can find these assistants that can support, for example, for evaluation qualifications. We can find that we can personalize the path of learning of students, and that helps teachers to have more time to do other things that are also necessary, and of course that are really important for us, because we as a teacher sometimes we don't have enough time to cover all the needs of our students. Then in EA, innovation and advancement, I think that when I reflect on that, I am always thinking about how the artificial intelligence and intelligence of things are pushing us all the time to discover new things of doing things. And it's really I think that it's really difficult to us to think about it, because it's like we learn how to do things when we were younger. Then we go to the university and we study and we are academicals, and we also learn how to do things in the way our teachers teach us, and the way that we discover that we can process that in our mind to create the way that we perceive things. And then the artificial intelligence came to us again and show us a new way of do things, and we have to also take this advantage and learn how to do it, because our students needs to learn that way. They cannot do it in the way that we used to. So in some, or for an instance, we have to I don't know, like I don't know if the word is to forget what we learn and to learn it again. But of course, we have to have this open mind to new things, because all the time the world and the technology is pushing us to understand that the world is changing all the time, and we have to go with it in this challenge. And then the accessibility and inclusivity. I think that even though there are some communities that have these barriers of technological and also I don't know, like such as the difficulties with the financial opportunities that some countries gave to education and technological issues, or probably because they're not so easy access to internet. What we have to know for sure is that the artificial intelligence and the intelligence of the things are always improving itself to work also to help with disabilities, so can help human beings to make things easier. And if you see it, and if we reflect on that, for an instance, now we live in a world when we have everything like immediately. We need to know how to cook a recipe, and then we have just to Google or looking in YouTube, and then we will find the recipe of this that we want to cook.
or if we need to reach somebody, even though I have this application that was given for a great friend here in Portugal, that showed me that there was an application in internet that I can use to know exactly where is my child. And even though with the artificial intelligence that is imposed in the application, I can listen to my child even if he is not near of me. I mean that he is in the school, but I can open the application. I can know what is he exactly doing, and it's amazing how the capacity of the artificial intelligence and the new technological of things. Also, we have to, I think, that stop and continue having dialogues and conversations around the challenges and ethical considerations. I think that this is really important because we have mesmerized about the artificial intelligence, but we have not stopped about important things like, for example, the kind of roles that now we have to be prepared for. We get used to maintain ourselves in this industrial revolution. So we learn how to do things and how to work with things as mechanicals. But now this is something more. This is something about how a machine is trying to emulate the way that we think, the way even that we felt, and the way that we do things, with a big differentiation that because they are machines and not humans, then sometimes they are not tired, and they can store information and easily pick the information and use it again. Something that, of course, we can do in our brains, but we have to train our brain to do that. And another concern is the privacy and data security. This is related to the access to the sensitive information that the AI has and handle, and how it can lead to identify theft or abuses. And of course, the algorithmic bias and fairness, because we can find, of course, if AI is a machine that is trained by a human, the human is not perfect, and that's why we can lead to discriminatory outcomes in areas such as hiring or lending or criminal justice. Even if you can check it, if you want to interact, for example, with ChatGPT, for example, and you ask it for something, it's going to answer you as you were a man, even if you were a woman. That's the kind of bias that we are talking about. So for future outlook, some things that we can think about the AI and how we will have to manage in our future, of course, is continue pursuing and working in the advancement in deep learning, because for sure this is something that will continue training the techniques and the hardware for acceleration, because the idea every time is to improve the capabilities of the AI systems. And thinking about AI and the edge, because thinking of this proliferation of what I was explaining in a moment about the Internet of Things, then we have to reflect in how these AI application will be every time smartest. So they are really autonomous in this moment, but they have kind of a line of stop. But every time it's going to be more trained, and that's why it's going to be more autonomous. So this skill that it has, we have to think about it, how much it will be lead to not only to reproduce what we need as a task, but in some point to have a decision making that can lead to another thing for us as humans. For example, also we have the AI system that become more complex, like the AI for XAI. It is like as I put it here, the explainable AI is a technique that enable the AI to understand better the way that we explain them things.
So they have more capability to take decisions. For an instant, to increase the trust and the accountability that we have in AI, but also lead us to think about probably the ethic decision or moral decision of how or on how much we are going to give the AI to take decisions for us and to shape our lives. And we are seeing this in the pressure that we can find in social media. We find in the scrolling of Facebook or Instagram these perfect lives of people showing that a lot of things are easy to do and the perfect life is there just one step through the window and all of us can take us is just waiting for us. And I'm not saying that it's not possible, but we have to understand that there's a lot of things in the social medias that are not really the representation of these people. It's just something that is managed through technological things, such as Daniel was showing in this guy that he was showing in a video, and he was saying like, this is not a person. This person never ceases. Everything made by artificial intelligence. So that's the point where we have to think about what is true and what is not true from everything that we saw in the internet. So here I give some speculation that I have on how it will be. We have to deal with the artificial intelligence, for example, with the personalized healthcare that I myself have been used. There is a special device that I have at home. It is given for my secure. It's kind of when I need a consultation with my doctor, he asked me like, okay, you need to do this half an hour of having the consultation with me, and you send me the information. And with that, my doctor that is in another place, not at home, can know my pressure, my blood pressure, my temperature, even my mood, because I have some question about how vital I felt today. And this give him some important information to deal with the consultation that day with me. So it's amazing to see kind of healthcare devices like this, the augmented reality, of course, and virtual assistant that will continue empowering themselves, and we will be surprising about all the things that they will do for us and even to replace us. And that's another important thing that we have to reflect on. And I want to move on some case of a study just to finish. I have in healthcare AI, the IBM Watson for Oncology uses AI to assist oncologists in developing personalized cancer treatment plans by analyzing vast amounts of medical literature and patient data. This is incredible. This is all artificial intelligence powered that improve treatment outcomes and enhance patient care. We have this example, which is something that has been there kind of 10 or 12 years. This is Khan Academy, and it uses AI algorithms to provide personalized learning experience for students, and it's such great tool for students. Even for agency that we need for our students to give them the chance to to manage their own process of learning. PayPal in finance, we can find it that has these fraud detection algorithms to identify and prevent fraudulent transactions in real time, which is so great. We have smart cities like Singapore, which is one of the smartest cities in the world, and have this nation initiative to leverage AI and IoT technology to optimize urban service and infrastructure. And it's incredible. Singapore is kind of, when you go there, it's kind of another world inside world. Then we have lessons learned from AI failures. Such as Amazon hiring algorithm. It was really sadly, but Amazon could find that they have this algorithm to hire people
And then it found that it has like this bias with women in job candidate evaluation. So this kind of incident highlight us how we cannot give it all the trust to AI, but we have always to intervene in the process because of course it needs the human hand. Facebook news feed algorithms. You know that Mark Zuckerberg has been so criticized because of this. But if you notice, you can scroll your Facebook and you can even say something that you need or that you are thinking or chatting with another person, and suddenly you have a lot of propagandas of this product that you are talking about or this need that you have, and it's amazing. But it's kind of violation of our privacy and data. Microsoft Say chatbot it no longer exists, but it was really sadly it was designed to engage with users on social media platform, but it quickly turned into a platform for spreading hate and offensive content to women, and it was quite out because of this. And then we have this, which is we continue working and searching about this advancement in technology, which is the autonomous vehicle. You know, I think that now Uber has this technological advancement where you can be picked up for a vehicle without a driver, but we can continue searching and looking for how to be safer because there are several incidents involving these autonomous vehicles, including some sadly fatal accidents. So my final thoughts on the intersection of society, technological, artificial intelligence are these. First of all, thinking about society, we have to for sure understand that we will evolve alongside technology and will be shaping by AI. So we have to face this challenge and opportunities that the AI offers to us. Reflecting about AI, for sure, is a catalyst for innovations and enhances our human capabilities, but we have to take a look about the race's ethical concerns. And for technology, I know that driving in this societal progress that we are living every day and shaping the future of the governance of the cities, for sure we need more dialogue and conversation that requires this responsible development of these new technologies. So thank you for give me this space to chat with you and to, you know, to share my thoughts about it. I think that we have to continue thinking of how to model, you know, like a responsible way of learning and teaching our students, our new generations, the best way to use the technology, because technology and artificial intelligence is something that is there with us. It's not something that is going to disappear, even though now every time we use it more and more in our life, and we have not only to accept, but to understand and to deal with it. So I think that we need not to put it apart in our life, but to try to embrace all the opportunities and challenges that the artificial intelligence can lead for our society. Thank you. Ricardo, you're mute. Oh, sorry. Thank you, Miriam, for the very interesting presentation. I also took a lot of notes as you did with Danielle's presentation. I think we all learned a lot from your presentation. I agree with you. We should embrace these challenges and also the opportunities, and we should try to make a conciliation between the analog world and the digital world. My studio here is a kind of illustration of that. I have a screen on my left and I have paper books on my right. So I believe that maybe we can do everything at the same time. We can preserve
our identity as analog beings, but also take advantage of the digital beings that we are going to be more and more, as you very well have argued in these two presentations. So now we are going for the discussion. We'll wait for any questions posed by the participants in this seminar. But until then, and while we wait for the questions, I would like to know if you want to interact with each other in Portuguese or in English, wherever, and make questions to each other before we go to the public. Sim, Daniel. Estás muto. Tens que pôr a voz. Não se consigo ver. Não te estamos a ouvir. Mas realmente não estás em mute, não? Não. Não sei o que é que se passou. Talvez por Ah, falar. já está, já está. Eu acho que tinha um outro microfone escolhido. Ah, Achei curioso a Miriam ter falado do que nós aprendemos com os professores. Eu ontem tinha tido essa discussão, a conversa na universidade, exatamente que a preocupação em torno, e não sei, gostava de ouvir a Miriam sobre isso, porque também tenho pensado que é. Confesso que a minha preocupação em relação à inteligência artificial, ao uso, não é tanto com os alunos, mas sim com os professores. Porque os alunos é algo que lhes está a surgir à frente, é uma realidade nova. Contudo, os professores estão já muito focados em metodologias, em formas, já aprenderam, já ensinaram, está tudo muito mecanizado e podem resistir. E se resistirem, pode haver de facto um choque cada vez mais, ou cada vez maior, entre o que é a realidade da sala de aula que o professor quer e a realidade da sala de aula que os alunos querem. O que é que achas, Miriam? Vou tentar responder em português. De facto, eu trabalho com professores também para tentar fazer estas mudanças em inovação e tecnologia, por causa também de todas estas metodologias ativas que já existem, não é? Mas por vezes, quando estamos a falar da inteligência artificial, eu sempre estou a encontrar-me com essa situação onde um professor diz-me: olha, Miriam, eu tenho 30 anos de trabalhar assim, não vou mudar, já está, ponto. E não há discussão, ou seja, é totalmente fechado. Mas depois então entrar a refletir sobre a importância de compreender que não se trata da pessoa em si, ou seja, eu compreendo que tu, como professor, já tens um parâmetro, uma forma de ver o mundo e de ensinar as tuas aulas, mas também tens que ver a quem estás a ensinar, porque se não tens a quem ensinar, pues não tens nada para fazer. Então, vocês estão a ensinar pessoas, e pessoas que são deste mundo mesmo, que está cheio de tecnologia, tudo, e, portanto, a melhor maneira de acercar-nos a nossos alunos vai ser através daquelas coisas que são interessantes para eles. E a tecnologia e a inteligência artificial são, por acaso, de interesse para eles, um interesse total. Eles convivem com a tecnologia todo o tempo. Como tu estavas a dizer, quase que são as mãos, as partes deles, quando estão descarregados os telemóveis, é como quase estar descargados eles também. Não funcionam, não conseguem funcionar o pensamento, qualquer coisa, porque eles precisam do telemóvel. É como se a vida acabara. Quando nos sentamos a refletir sobre isso, então é quando temos que pensar, pronto, se isto é tão importante para eles, é por ali onde eu tenho que começar a chegar a meus alunos. E assim como eu tento como fazer este discurso para eles, para tentar abri-los às novas oportunidades que a tecnologia pode dar. Também é verdade que é por vezes muito difícil trabalhar nestes dias, sobretudo porque nós temos uma realidade. Por exemplo, antes nós estávamos acostumados a que uma forma de ensinar funcionava para todos. E tinha que ser assim, eu não tinha diversidade na aula, eu fazia uma lição e essa lição era para todos.
Agora eu tenho que compreender que meus alunos são diversos e, portanto, têm uma maneira diferente de aprender e de perceber a vida. E, portanto, eu também tenho que dar oportunidades diversas para eles aprender e para eles demonstrar o que aprender. Já por aí, já começa a ver esta situação em que eu tenho que fazer mudanças na forma de fazer meu ensino. Depois, está a tecnologia, cada vez mais inserta na nossa vida para tudo. Então, nós queremos trabalhar com eles uma apresentação ou uma pesquisa de algum tópico em especial, não precisamos que eles façam uma tradução de alguma coisa. Temos que procurar por sistemas ou aplicações que funcionem para eles. Eu tenho alunos que são muito bons trabalhando com Canvas, mas depois tenho outros que não conseguem trabalhar em Canvas e têm que trabalhar em outra aplicação. E assim, ao final, eu tenho alunos que podem entregar-me um trabalho em Canvas, um Padlet, ou estão a utilizar só PowerPoint, porque é a única coisa que eles conseguem fazer. Mas eu tenho que compreender que estas diversas formas de entregar um resultado, ao final, são um resultado mesmo de sua capacidade de aprendizagem e aquilo o que eu tenho que avaliar. E ali, então, começa outra vez a conversa sobre se eu quero inserir novas metodologias que sejam mais perto ou afines com as necessidades dos meus alunos. Então, eu também tenho que fazer essa mudança na forma em que eu ensino. Uhum. Eu depois de vos ouvir, reforcei ainda mais uma ideia que tenho e que é um paradoxo, de alguma forma, que é, na verdade, as máquinas, e agora em particular a inteligência artificial, estão a reconhecer a nossa identidade e a individualidade mais do que os outros seres humanos faziam connosco. E o que a Miriam estava agora a dizer na área da educação é extremamente interessante, que é a inteligência artificial vai poder personalizar ainda mais aquilo que são exatamente os processos de aprendizagem. Uma coisa que nós, professores, devíamos ter feito e compreendido há muito tempo e fomentado. A verdade é que as nossas salas de aula continuam exatamente iguais a como eram há 500 anos, com uma sala com 20 alunos ou 30 alunos que são completamente diferentes entre si, mas nós continuamos a achar que uma mesma mensagem é suficiente para todos eles. Não é? Esquecemos daquilo que é a individualidade de cada um deles e a necessidade que o próprio sistema educativo tem de ir ao encontro das expectativas de cada um daqueles alunos perante a matéria que está a ser lecionada. E essa questão da personalização, que eu acho que é uma das grandes conquistas desta era digital, não é? O Nicolas Negroponte, voltando ao livro Ser Digital, tem lá uma expressão que eu gosto muito, é a expressão the audience of one, a audiência de uma pessoa só. Isto é, agora, com estas tecnologias digitais, nós podemos dirigir a cada pessoa como se ela fosse o total da audiência, pela capacidade de personalizar as informações. E o Daniel também salientou isso na apresentação dele, e eu acho que é uma das tendências que me parece, e sendo otimistas, como eu acho que vocês os dois também foram, relativamente ao que nos espera com estas novas tecnologias. Ricardo, desculpe, aqui uma questão que foi colocada, se calhar o Ricardo não tem acesso à questão que foi Não colocada. tenho acesso às mensagens, não. Ok, então eu vou pedir à Elsa para colocar essa questão e depois, se ainda tiver tempo, eu também gostava de colocar uma questão. Mas primeiro, a da nossa colega Mariana Lencastre. Ricardo, penso que melhor será eu ler a mensagem, Sim, já que tu não consegues claro. ver, e vou lê-la em Não inglês, consigo. porque a questão foi colocada pela Marina Lencastre e ela fez a questão em inglês, portanto assim toda a gente consegue percebê-la. Então a pergunta da Marina seria: question for the panel. She's not specifying. So the cyborg is probably still a minorities issue, but IA, linked to information, is a truly societal and even a geopolitical problem, as well as a mental health issue. The social media enhance human tendency to commentary and rumor. IA takes this to a completely new level. What are the tools that journalists have to deal with and control truthful information and reality for the benefit of individuals and democratic societies? Não sei se quem é que quer começar. Exato, é para os dois, na verdade. Sim. Sim, o que tenho para dizer é que
O mundo tornou-se cada vez mais perigoso para os jornalistas. Não é de facto por causa das balas ou das guerras e dos projéteis, mas é efetivamente pela dificuldade que hoje existe em verificar alguns conteúdos. Uma das áreas pela qual sempre muito me interessei desde o início foi exatamente a área da desinformação, e ao longo dos últimos anos dediquei-me nas aulas a ensinar na prática os meus alunos a identificar conteúdos falsos, como se faz com um vídeo, como se faz com uma fotografia, como fazer as pesquisas, como detectar, que ferramentas é que podem ser usadas, e quando as ferramentas não existem, como é que nós à mão podemos manipular as fotografias e os vídeos para tentar encontrar o original. Os tempos não são fáceis, porque na realidade um dos vídeos que eu mostrei foi produzido por inteligência artificial, e a nova tecnologia de síntese de vídeo, de áudio e de texto faz com que a produção destes conteúdos sejam efetivamente cada vez mais realistas e, portanto, são verdadeiros sucedâneos da realidade. Nós hoje vemos filmes, e a OpenAI abriu espaço para realizadores de cinema produzirem curtas-metragens e, na verdade, são inacreditáveis. E aquilo que está a ser feito é que, à primeira vista, é muito difícil, começa a ser muito difícil, e em breve será quase impossível, detectar o que foi produzido por inteligência artificial e o que é real, o que foi gravado com uma câmara, ou se é aquela pessoa efetivamente a falar, porque o vídeo sintético e a técnica do lip sync permitem que coloquemos alguém a falar, a dizer aquilo que nunca disse, com uma particularidade agora, é que podemos usar a própria voz da pessoa, nem sequer precisamos de ir buscar a voz de outra pessoa, não, nós podemos sintetizar a voz da mesma pessoa. Portanto, isto para eleições, nos momentos eleitorais, vai ser extremamente difícil. E o desafio dos jornalistas é mesmo muito complexo. Desde logo, vai ser necessário fazer aquilo que é o horror dos jornalistas, que é o terem que esperar, pensar duas vezes antes de publicar. Porque a pressa está a ser de facto muito inimiga, e esse é o maior problema com que o jornalismo se vai defrontar agora, que é a pressa de publicar. Os outros já publicaram, nós temos que publicar. Isto é demasiado espetacular para termos dúvidas, mas há que ter cada vez mais dúvidas e ir à procura das bases do jornalismo, ir escavar, ir à procura do original, onde é que estará, qual é o contexto, e fazer isto tudo sem pressa, porque caso contrário a situação só vai piorar antes de melhorar. E nas circunstâncias em que estamos, eu temo que isso venha a acontecer, a situação ainda vai piorar antes de melhorar, mas acho que o jornalismo vai continuar a cumprir o seu papel, e os jornalistas têm que se mentalizar exatamente que estão perante um novo tipo que não é uma ferramenta normal, como eu disse, é algo completamente novo, e que, portanto, perante instruções muito claras, podem ser ferramentas de propaganda como nunca se viu até hoje. A capacidade de produção é imensa, as máquinas não se cansam, estão sempre a aprender, estão sempre a aperfeiçoar-se, e, portanto, o jornalismo vai ter quase que regressar à idade da pedra na forma como trabalha, porque só o contexto, só a história, só o background, só a memória é que vai permitir muitas vezes poder detectar esse erro, que é, mas a pessoa disse aquilo onde, como, em que circunstâncias, eu recordo-me qual é o cenário, isto é verdade, não é, porque, como disse, a imagem pode ser da pessoa, a voz pode ser da pessoa, e inclusivamente, em algumas circunstâncias, o discurso até pode ser o próprio da pessoa, mas retirado do contexto e colocado numa outra circunstância. E isso é que é absolutamente dramático. Miriam, do you want to make any other remarks? Well, I was, when you were talking, Daniel, I was thinking, for example, in the case of Bruce Willis, for example, you know, that he has this disease where he's losing his mind. Then he gave authorization to use his image to continue working in the entertainment. And it's amazing how we can find these artificial intelligence applications that can emulate him.
So we can continue looking forward to find propagandas or information, or even short, I don't know, short intercession of him in movies or shorts because of this authorization. And we can find, as you said, this lot of spaces where we believe that we are seeing the truth, but we are not seeing it, in fact. I think that thinking about journalists, I think that they're kind of course that probably they should center on kind of the vigilance, the integrity, the collaboration, which will be, well, they are, but they will be such important to continue working and trying to embrace these values, to try to defeat the situation with the fake news and the use of the artificial intelligence in today's world. I think that collaboration also is essential to fight against this situation with the artificial intelligence. We know for sure that we need to, I think that not only the journalists, but everyone as a community, to have this partnership with media professionals to be sure about how to check for the information that we have every day in our life, because there's a lot of misinformation. And one biggest concern in, for example, in education, is how our new generation, the young people, the children, they are facing reality without reality. Because if we think about it, we have, for example, our family or our children or our students saying something that is not true, but they believe it's so. And sometimes it can be dangerous. So I think that this is a team effort to have these policymakers to understand better how it functions and how we can deal with it, but also how we can kind of programming a reality that is in fact real and not fake. Thank you, both. Rui, quer colocar a sua questão? Sim, Ricardo, sim, ainda temos tempo. A minha pergunta é mais para o Daniel Catalão, embora naturalmente a Miriam também possa responder. Mas eu, embora não tenha sido o ponto da sua conferência, eu percebo isso, mas gostava de o ouvir sobre esta questão. Nesse admirável mundo biónico que descreveu, como é que fica a questão da privacidade? Na verdade, como há tempos dizia a Dilma Rousseff num discurso, não há liberdade sem privacidade. E, portanto, gostava só de ouvir um bocadinho sobre isso. Eu acho que a privacidade já morreu há muito. Ainda não demos por ela, ou muitas pessoas ainda não deram por ela. Porque na realidade todos os dias nós entregamos a privacidade. Mas aquilo que eu alertei, acho que a situação só vai agravar-se. Só vai agravar-se. Hoje é quase impossível, são poucos os ermitas que conseguem ainda manter-se fora da rede. É muito difícil, porque todas as transações, tudo o que nós fazemos é digital. Há quem não tenha smartphone, mas alguma atividade vai ter que fazer que vai pôr em causa a sua própria privacidade. Mas as coisas só vão piorar, e com a incorporação, e esse é o debate, aliás, eu abordei aqui sobre a questão dos implantes, que vão tornar-se banais, não há de tardar muito. E uma das questões que se debate, a propósito da própria privacidade, é se o que eu incorporo no meu corpo é meu ou é de quem. Por exemplo, essa discussão coloca-se com os implantes cocleares. Os implantes que as pessoas colocam para poder ouvir, o acesso ao equipamento ou ao software, não é da pessoa, é da empresa que possui ou que faz a manutenção.
e com tudo aquilo está implantado. E como é que eu sei que aquilo que está implantado cumpre somente o papel para o qual foi definido? Ou quando nós, o que é que nós estamos dispostos a trocar da nossa privacidade a troco da segurança? Eu ontem vi uma demonstração, houve avanços da OpenAI e houve avanços da Google. E um avanço da Google, a propósito da privacidade, foi logo a primeira coisa que me veio à cabeça, que é a possibilidade a demonstração mostrava com o telemóvel a passar na cozinha ou num sítio qualquer e ia descrevendo as coisas e depois a determinada altura a pessoa que está a demonstrar pergunta visto os meus óculos, onde é que estão os meus óculos que eu perdi? E ele diz, não, os óculos estão ali naquela mesa em cima junto a, não sei que é um livro ou uma coisa qualquer. E ele vai lá e os óculos estão. O que significa que estes sistemas de videovigilância podem, de facto, registar tudo e, ao contrário de nós, não esquecem, partilham. E quando uma máquina aprende, todas aprendem. E quando uma sabe, todas sabem. Portanto, eu acho que a privacidade, que eu acho que já morreu, só vai piorar. Não encontro forma, peço desculpa, não encontro forma de ver o que é que sobra da privacidade. Quando estamos aqui, obviamente, a falar nesta sociedade em que todos estamos juntos e partilhamos e estamos conectados. Para ter privacidade, de facto, temos que nos tornar verdadeiramente ermitas e ir para cima do monte, eventualmente, para uma gruta. Mesmo assim, não tenho a certeza. Acho que alguma privacidade. Mas eu acho que as coisas só podem piorar. Agora, está entre nós... nós estamos num momento de início. Isto é uma revolução que está a acontecer. E como é uma revolução, nós não temos capacidade para assimilar tudo. Mas apercebemos-nos dela. E eu acho que uma das vantagens que nós temos em relação a muitas outras tecnologias, esta está a ser muito rápida, nomeadamente com a inteligência artificial, a forma como está a ser aplicada, mas nós estamos a aperceber-nos dela. E o debate que está a ser criado, todas estas discussões, podem ajudar a contribuir, efetivamente, para ver de que ponto, onde é que nós podemos colocar aqui as tais guardas e as tais regras que permitam, de alguma forma, ter algum controlo sobre este sistema. Mas eu não sou muito otimista em relação a que nós possamos controlar demasiado os sistemas de inteligência artificial. Porque a evolução é tão grande e a partilha é tão rápida que a grande preocupação vai ter que ser no treino, na transparência, mas eu acho que pela primeira vez a ameaça é verdadeira e não pode ser levada de leve, como já vi até algumas pessoas responsáveis de universidades levarem-na de leve porque acham que a inteligência artificial que estamos a viver ainda é um inseto, não, é uma coisa pequena. Só que se nós fizermos as contas ao facto de que na realidade só em 2022 é que nós começamos a ter a inteligência artificial democratizada, o avanço a cada passo não é incremental, é mais do que exponencial, é uma coisa descomunal. E quando sair agora o GPT-5, vamos de certeza ficar de boca aberta. Porque a demonstração que eu vi ontem da OpenAI, com a conversa e o diálogo, e aí é que está o problema, o diálogo com a máquina, a capacidade de a interromper, de lhe pedir, de ela responder, não haver latência, e cada vez que nós fazemos isto, ela aprende e aprende connosco. O desenvolvimento da máquina é muito superior àquele que nós temos. E vai ser em todos os sistemas, portanto, videovigilância, audiovigilância, tudo o que nós fazemos, sistemas bancários. Nós somos apenas números facilmente detectáveis. E, portanto, eu não sei o que é que será essa privacidade. Professora, talvez possamos considerar alguns níveis de privacidade, mas o que chamamos ou que queremos achar que temos de privacidade,
efetivamente, dificilmente teremos, a partir do momento em que temos um telemóvel, em que temos um sistema de televisão em casa, de IPTV, em que nos ligamos a um computador, em que passamos nas portagens, em que levantamos dinheiro, em que pagamos um café, tudo isto é rastreável, tudo isto conta a nossa história, tudo isto mostra quem nós somos. A questão é saber o que é que nós estamos dispostos a dar. Porque, na realidade, a tecnologia tem sido fantástica, o Apple Watch já salvou a vida a muitas pessoas, por exemplo. Mas, para isso, elas tiveram que dizer, o meu médico ou os serviços vão ter que saber ao segundo onde é que eu estou, como é que o meu coração está a bater, e o que é que eu estou a fazer na vida. O que é que nós estamos dispostos a dar. Muito bem, muito obrigado. Vamos encerrar aqui a sessão, so let's finish here this panel and the seminar for today. I believe we're going back to work tomorrow at 9:30 with the 5th panel called Planetary Health, Interactions and Implications for a Changing World. I hope we all can be there. Again, Danielle and Miriam, thank you so much for coming and for your very interesting presentations. And for everybody, thank you for attending, and see you soon. Bye. Obrigado.